A paz do Senhor a todos. Mais uma reunião no templo, em substituição ao nosso culto. Eu digo reunião porque acredito que não estou sozinho e você vem comigo, mas em especial o Espírito Santo que prometeu estar conosco e também essa grande equipe, né, que me acompanha aqui, que é lógico, é só uma brincadeira. E eu acredito também a presença de anjos do Senhor neste momento, um momento de oração, e nós vamos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que este momento seja memorável e que a vontade de Deus se faça, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nosso meio. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abrimos agora o nosso coração diante do Teu altar e buscamos o Espírito de Deus para nos ajudar na ministração desta reunião e que, onde um ouvinte, ó Deus, parar para atentar para as Tuas palavras, que o Teu Espírito possa trabalhar de forma sobrenatural, porque acreditamos, Senhor, que é este agir sobrenatural do Espírito Santo que faz toda a diferença para o verdadeiro cristão. É o nosso pedido, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, e o tema, fé, falar sobre fé. O título, uma janela para o sobrenatural. Fé, uma janela para o sobrenatural. O texto diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Bom, é importante entender que as mensagens que tenho ministrado, que você vai ouvir agora, não é uma palestra de autoajuda. Não sou palestrante, sou pregador do Evangelho do Senhor. Qual a diferença entre uma palestra de autoajuda e a ministração que você vai ouvir, principalmente neste tema? Vou tentar explicar de forma simples o que vem a ser a autoajuda. A autoajuda geralmente é uma informação por profissionais da área que trazem para você algo que existe dentro de você mesmo, ou seja, na ministração de autoajuda ou na informação sobre autoajuda, quem vai fazer o tratamento é você mesmo. É algo que existe dentro de você, alguma força, alguma coisa que exista dentro de você, capaz de resolver a situação, de tratar tua maneira de pensar, tua maneira de falar, tua maneira de sentir. Isso é autoajuda. As pregações que faço não estão centradas no ser humano, não são voltadas para aquilo que existe no próprio ser humano. Pelo contrário, nós entendemos que, como verdadeiros cristãos que somos, a primeira coisa que se precisa para ser verdadeiro cristão é negar a si mesmo, morrer para si mesmo. Então, eu não estou dizendo que dentro de você ou dentro de mim mesmo ou de você mesmo possa existir algum tipo de autoajuda. Não vou falar de autoajuda, tem como objeto toda a ajuda que pregamos, a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo e o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que pregamos é a palavra de Deus, a ajuda que oferecemos. Não é a ajuda centrada no homem, mas é a ajuda que vem de Deus, ela é prometida na palavra de Deus, inclusive. Falar a respeito de fé, a pergunta seria: qual é a sua autoridade para falar a respeito de fé? Por que preciso parar para te ouvir falando a respeito disto? Bom, primeiro que há uma importância fundamental em parar para ouvir, porque está escrito na Bíblia Sagrada que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é o ouvir pela palavra de Deus. Eu não vou pregar a você pela autoajuda, pela técnica, pelo conhecimento humano. Eu vou pregar, estou já ministrando pela palavra de Deus.
Então, ouvir pela palavra de Deus é capaz de introjetar fé no coração daquele que ouve de fato e que recebe a palavra de Deus. É assim que vem, inclusive, a salvação, quando você ouve a palavra de Deus e recebe esta palavra com fé. Qual é a minha autoridade? Então é importante, porque se você vai ver a parábola do semeador, por exemplo, você vê que existe uma tentativa de arrancar a semente, de fazer com que a semente não venha brotar. E a semente que caiu na beira do caminho, o pássaro veio e comeu a semente. Cuidado para que ninguém roube a semente capaz de trazer a produção tão necessária em dias como estes que nós vivemos, que é a produção da fé. Então é isto. Agora, quem é este homem que está falando comigo? Eu estou ministrando para a igreja, na verdade substituindo a reunião de sábado que fazemos aqui no templo, mas sei que tem outras pessoas que não são membros dessa comunidade que também estão ouvindo. A nossa primeira ministração já passa de 330 pessoas que fizeram ali a visualização. Então, não é só membro da comunidade. De repente, alguém que não me conhece fala: quem é este homem para falar a respeito de fé? O que ele tem? Por que preciso parar para ouvi-lo? Bom, eu sou cristão há 36 anos, vai fazer 37 agora, no dia 14 do próximo mês de junho. 37 anos que eu estou servindo ao Senhor, e em meio a todas as dificuldades da vida, eu estou servindo ao Senhor. Eu tenho filhos que servem ao Senhor e tenho netas também, 2 netas. E como pastor, eu estou na mesma denominação há 24 anos ministrando. E qual é a formação? Eu estou advogando há aproximadamente 4 anos, portanto, 9 anos, aliás, estudando direito. Então, não estou falando para você sem ter conhecimento do assunto que estamos falando. Então, a primeira coisa que vamos falar aqui, então a autoridade é esta: somos servos do Senhor e estamos nos preparando a cada dia para falar a respeito do Evangelho do Senhor. Essa última informação é só para você entender que, apesar da simplicidade das palavras que nós usamos, se quiséssemos usar palavras aqui, inclusive que você precisaria usar o dicionário para descobrir o que significa, nós faríamos isto. Eu só estou falando de forma simples para você entender o Evangelho, que é o mais importante do que qualquer conhecimento que um ser humano possa ter, tá bom? Então, falar sobre a importância do tema, a importância de ouvir, eu já disse, a importância da fé eu vou falar daqui a pouco. A definição de fé, veja só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em toda a Bíblia Sagrada, em todos os textos, tanto do Antigo quanto da Nova Aliança, este é o único lugar que nós encontramos uma definição para a fé. Você não encontra em outros textos da Bíblia Sagrada uma definição para o que é fé. Mas aqui nós encontramos neste versículo, no escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, o que realmente é a fé. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando você diz assim, a fé é o firme fundamento, estamos falando de uma fé objetiva. Não estamos falando do termo utilizado tanto na língua portuguesa para alguns textos das Escrituras, quanto na nossa compreensão a cada dia. Muito se fala a respeito de fé de forma subjetiva. As pessoas dizem: eu tenho fé, eu tenho muita fé, a arrogância da fé, o orgulho da fé, eu tenho uma fé enorme, né? Mas estamos falando, nesse caso que estou agora mencionando, de fé subjetiva. Mas aqui que estamos ministrando é o que a Bíblia fala a respeito de fé, e dentro desse texto da Bíblia Sagrada, a definição de fé. Porque a fé, mesmo dentro da Bíblia, pode ser tomada também por um outro instituto. Por exemplo, a fé que pregamos. Quando o apóstolo diz a fé que pregamos, ele não está falando desse mesmo termo, ele está falando da doutrina. Ele está usando o termo fé, mas não é no sentido objetivo. Ali ele está usando a palavra fé para definir a doutrina que se prega, que os apóstolos pregavam e que nós pregamos. Agora eu estou falando da fé no sentido objetivo.
Aí, quando o texto diz assim, ela é o firme fundamento. O que é fundamento? Se você faz uma petição para um juiz, uma das coisas que você tem que fazer é a fundamentação. O juiz, às vezes, em alguns casos, diz, fundamente. Ou seja, dê o fundamento. No mundo jurídico, é necessário que se apresente um artigo, uma lei específica que dê aquele direito que se pretende na petição inicial. É o fundamento. No mundo jurídico é isto. Mas numa linguagem mais simples, vamos falar de construção, por exemplo, construção civil. O que é fundamento na construção civil? Na construção, fundamento é o mesmo que alicerce. Tá? Então, se vamos pensar na construção de um prédio, e vamos pensar na fundação, vamos pensar no fundamento, naquilo que está baseado este prédio. Então, o termo para compreensão é alicerce. E aí, a pessoa que trabalha nessa área, o pedreiro, por exemplo, pode entender isso que eu estou falando. Eu já trabalhei na construção civil e sei do que estou falando. Uma boa construção, você não vai avaliar essa construção só pelas paredes. Você olha, a casa está bonita, paredes bonitas, mas, inclusive, para um financiamento da Caixa, uma das coisas que o engenheiro vai observar é se existe alicerce. Tá? Ele vai analisar a fundação dessa casa, o que tem por baixo, ele vai analisar, e dependendo do tipo de alicerce que foi feito, é reprovado, o engenheiro reprova. Tá? Então hoje, se vamos falar com um pedreiro, por exemplo, ele vai pensar em uma outra palavra que define o que eu estou dizendo, baldrame. Né? Então quando você pensa em ferragem, quando você vai colocar toda aquela ferragem com concreto, alguns tipos de terreno exige, inclusive, né, que se coloque uma compreensão simples, uma palavra bem simples, o batistaca. É necessário que se aprofunde ali aquilo sobre o que vai o baldrame. Tá? Então, alguns casos são 12, 13, 15 metros de profundidade naquela fundação. Tá? E isso é o alicerce, um bom alicerce. Tá? Então, o que o texto está dizendo? Que a fé é o alicerce. O alicerce é o fundamento, é a base das coisas que se esperam. Fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Então eu estou falando de algo que é fundamental. Eu estou falando de algo que é a base para toda esperança, é a base para o exercício da vida cristã. Tá certo? Então, qual é a importância da fé? Daqui a pouco eu volto a falar nesses termos que estava falando. Qual é a importância da fé? Qual é a importância de ouvir a respeito deste assunto? Se você volta um pouquinho à Bíblia Sagrada, você vai encontrar aqui, no versículo de número 6, você vai encontrar assim, ó, aliás, adianta, eu vou voltar para falar de outro texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tá? Então, qual é a importância desse tema? Qual é a importância desse assunto? É que não é possível agradar a Deus sem fé. Esse tipo de fé objetiva que nós estamos falando, uma fé que é o alicerce, é o fundamento daquilo que nós esperamos. Isto não é possível agradar a Deus sem esse tipo de fé. Se fosse falar a respeito da minha autoridade, não agora nos termos que usei a princípio, para falar a respeito de fé, eu faria aqui uma pausa nessa ministração e com mais de 36 anos e 24 de pastor só, eu diria, eu vou contar o testemunho de coisas que já aconteceram na minha vida no terreno da fé. Eu ficaria aqui mais 1 hora nesta ministração e não contaria para você mais nem 1/3 de tudo aquilo que já aconteceu de fato, parafraseando Paulo, inclusive lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 18, ele diz assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito
para a obediência dos gentios, para a palavra e por obras. Paulo está falando a respeito de algo, está contando testemunhos de acontecimentos da sua vida, e ele está dizendo o seguinte: eu não ousaria falar de coisas. Observem que ele não está batendo no peito e fazendo autopropaganda, não é isso que ele está fazendo, e também não é o que eu estou fazendo. Veja só, ele não disse: eu não ousaria contar a vocês de tudo aquilo que eu fiz no reino de Deus. Não é isso que ele está falando. Ele está falando: eu não ousaria contar nada que Cristo não tenha feito por mim. Então, quando eu estou falando a respeito de fé, estou falando do meu ministério, estou falando de coisas que já colecionei na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou um colecionador de testemunhos. Eu também faço coro à voz de Paulo para dizer: eu não ousaria contar coisa nenhuma, falar de nada que Cristo não tenha feito por mim, ou que não tenha acontecido, Deus não tenha realizado. Eu estou aqui para dizer a você sobre aquilo que Deus é capaz de fazer. A fé capaz de agradar a Deus. A fé que é um elemento necessário, um fundamento necessário para que realmente se tenha esperança. Eu contaria de tantas coisas que alguns ficariam dizendo: isso não é verdade, não é possível, esse camarada está inventando. Eu vou dizer um deles. Eu levei um menino de 8 anos no colo para a cidade de São João da Boa Vista. Ele estava desenganado pela medicina. Esse menino não teria condições de sobreviver. Nesse templo mesmo foi que ele foi recebido de volta. O pai estava aqui e ele voltou andando, curado para a glória do Senhor Jesus. Não fui eu que curei, de jeito nenhum, nem fui eu o pregador. O pregador daquele evento foi o hoje deputado federal Roberto de Lucena. Ele estava pregando naquele lugar. Aquele menino foi curado diante dos meus olhos. Eu vi Jesus retirar ele, nem era da cadeira de roda, ele estava deitado, ele não conseguia ficar em pé nem no andador, mas ele voltou correndo e no outro dia estava jogando bola no campo do Guará junto com os meus filhos. Isso eu vi acontecer diante dos meus olhos. Um outro mais recente ainda, eu cheguei em minha casa um dia e havia um carro atravessado na minha garagem. Eu achei estranho, porque não é normal que isso aconteça. Se tratava de uma irmã, membro desta igreja, eu estou falando de você, Damaris, que está me ouvindo também, e ela estava chorando a morte do marido, porque segundo a medicina, não teria condições de ele voltar, né? Todos sabemos que o Fábio só está vivo hoje porque Deus fez um milagre na vida dele e ele de fato chegou a sair do corpo. O médico pensou disso: nós o perdemos. E quando ele disse isto, ele teve um encontro com Deus, ele teve visões do outro lado, mas falou com Jesus lá e disse para Jesus: eu quero voltar para dar um beijo na minha filha. E esse beijo que ele voltou para dar na sua filha já dura algum tempo, ele está conosco até hoje, frequenta a igreja, só não está vindo por causa do isolamento social. O Fábio é um milagre vivo diante dos nossos olhos. Eu que fiz? Não fiz. Eu só consolei aquela esposa e disse: não é hora de chorar pela morte, ele não está morto. Deus não o levou ainda. Ela falou: mas não tem plano funerário. Eu falei: não tem problema, a igreja tem plano funerário. Não é a questão de plano, a questão é que não é hora de chorar pela morte dele. E Deus trouxe ele de volta. Eu me lembro de uma menina que foi levada também. Quando ela veio aqui, eu a abracei. Ela está conosco, ainda vive, ela não frequenta aqui, mas de vez em quando ela aparece aqui na igreja. A mãe a viu convulsionar e, ao invés, acho que o desespero do momento, ao invés de chamar a ambulância, ao invés de chamar o socorro, ela saiu correndo. Ela morava, não sei se mora lá ainda, acho que mora, a alguns quarteirões da minha casa. Ela saiu correndo pelo meio do caminho, perdeu o chinelo da criança pelo caminho, e quando ela chegou com essa criança no colo, a criança estava roxa, a criança estava simplesmente fora de si. Ela chegou desesperada, não sabia, falou: pastor, pelo amor de Deus, desesperada. Eu segurei aquela criança no colo, não fiz primeiros socorros, não fiz nada. Eu apenas levantei diante do Senhor e disse: em nome de Jesus. E devolvi aquela criança viva, já não estava mais convulsionando, a cor já tinha voltado e ela estava viva naquele momento e está viva até hoje para a glória do Senhor Jesus. Milagres como este e outros que eu ficaria aqui contando não me permitiria continuar pregando a palavra de Deus. Diria que existe um sobrenatural na fé,
Porque agora o que nós vamos falar não é só sobre a importância da fé, é sobre a natureza da fé. A natureza da fé. Estamos falando de uma fé objetiva, e a natureza da fé a fé é sobrenatural. Essa ideia de que eu tenho fé, todo mundo tem fé, eu acredito, e isto é algo subjetivo, não é algo que está nesses termos que estamos pregando. Estamos falando de uma fé que não é algo natural, mas é algo sobrenatural. De fato, não existe cristianismo sem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Se você que está me ouvindo é um cristão, isto é pelo fato de o sobrenatural ter alcançado você. O poder do Espírito Santo, o Evangelho chegou até você, mas o Espírito Santo agiu em seu coração, e pelo Espírito Santo, a fé entrou em seu coração através da palavra, e você, então, recebeu a salvação pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe cristão, Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos diz, como poderia um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe e nascer? Jesus disse, você é mestre Israel, ainda não sabe dessas coisas? O vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido de Deus, é nascido pelo Espírito Santo. Ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então é necessário que a palavra de Deus alcance você. É necessário também que o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, entre no coração, trazendo a fé para a salvação. Então a fé, além de ser sobrenatural, esta fé, ela é também espiritual. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da natureza da fé. Qual é o tema da nossa ministração? Estamos falando sobre fé. Qual é o título desta pregação? Uma janela para o sobrenatural. Estamos dizendo que a fé, que é capaz de agradar a Deus, ela tem natureza sobrenatural, ela também é de natureza espiritual, tá? E ela é sim uma janela para o sobrenatural. É através da fé que o sobrenatural acontece na vida das pessoas. Contei aqui alguns testemunhos, bem poucos testemunhos, alguns mais recentes, outros um pouco mais antigos, mas temos testemunho da semana passada. De fato, Deus faz milagre todos os dias. Minha vida é vivida dentro de um milagre de Deus. O sobrenatural precisa ser uma realidade diária na vida de todo cristão. É desse tipo de fé que eu estou falando. Fé em Deus de uma maneira objetiva, de uma natureza, de um fundamento, de um alicerce sobrenatural e espiritual. Eu acredito em milagres, acredito em cura, eu acredito em visões. Se passasse a contar as visões que o Senhor já trouxe diante de mim, muitas pessoas que estão me ouvindo agora diria, esse camarada acho que está doido, e foi por isso que eu falei no começo a respeito da minha formação, para você não achar que eu sou um doido qualquer, que não sei do que estou falando. Eu conheço as implicações jurídicas naquilo que se fala, tá? E eu não ousaria dizer nada daquilo que Jesus não tivesse feito por mim, mas eu já tive diversas visões no sobrenatural. Eu já tive experiência, inclusive, com o reino das trevas. Eu já tive a infelicidade de me deparar com demônios. Não é bom lidar com demônios, mas eu já vi demônios de diversas formas. Eu me lembro de uma família que visitei na cidade de Vargem Grande do Sul, e eu entrei naquela casa, eu não conhecia ninguém naquela casa, eu não conhecia aquela família. E então eu comecei a orar naquela casa, e o Espírito de Deus me incomodou. Eu não faço isso, mas naquela casa eu fiz, para orar em cada um daqueles cômodos daquela casa. E eu comecei a orar, orei nos quartos, orei em todos os lugares,
eu me lembro que no momento que nos levantamos para orar, até o cachorro daquela família estava endemoniado, ele não aceitava que se fizesse oração naquele lugar. Estava sentado, deitado ali, na verdade, na sala junto com a gente. Mas na hora que a gente se levantou para a oração, ele ficou o tempo todo nos ouvindo, mas na hora que a gente ficou em pé para a oração, se não tivesse segurado, ele ficou possesso mesmo. Parece loucura isso que eu estou falando, mas é uma realidade. Você vai falar, não, é só uma interpretação sua, então vamos lá, então me explique o restante que aconteceu. Eu saí pelos cômodos daquela casa e depois eu saí até aquele quintal. Eu cheguei naquele quintal e tinha uma jabuticabeira pequena naquele quintal, e eu olhei para o pé daquela jabuticabeira. Não estou falando, eu sei que é o pé de jabuticaba, mas eu estou falando para o pé da jabuticabeira, para o lugar, para o chão ali. E eu olhei, é como se estivesse vendo lá embaixo. E eu disse para aquela família, olha, aqui embaixo tem coisas, tem obras de macumba que foram enterradas aqui embaixo. Eu não vou faltar com a ética aqui e pedir para cavar nesse lugar, mas que tem coisa enterrada, que tem. E foi naquela semana mesmo que um membro da família cavou exatamente naquele lugar e levou na igreja para que a gente pudesse desfazer aquela obra. Existia ali vela vermelha misturado com vela preta, com roupa, com uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, o mundo espiritual é uma realidade. As obras do inferno também são realidade. A fé, ela age no terreno do sobrenatural, tanto do lado ruim quanto do lado bom. Existem demônios, existem trabalhos de macumba, existem forças do inferno, existem forças das trevas. Tá? E aquela família então recebeu o tratamento espiritual necessário, a libertação, e foi desfeita aquela obra naquela casa. Eu estou contando algumas experiências. Algumas dessas pessoas, é possível que alguém esteja me ouvindo. A família ainda mora em Vargem Grande do Sul e ainda frequenta a igreja e serve ao Senhor ainda. Tá? Então veja só não estou citando nomes aqui porque eu não tenho autorização. Citei a Damaris, que é membro dessa igreja em Casa Branca. Eu não tenho autorização para expor as pessoas, tá? Por uma questão jurídica, repito. Então veja só, a fé, ela é sobrenatural, ela é também de natureza espiritual. Por que dizer isto? Porque a Bíblia diz assim, é o firme fundamento, é o alicerce das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Eu não estou falando de algo, eu acredito que o médico pôs as mãos e que foi um milagre. Não, eu não estou dizendo que Deus não faça milagre usando o médico. Eu estou dizendo que não é esse tipo de fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé que acredita naquilo que o olho não pode ver, que acredita naquilo que naturalmente, de forma natural, não é possível ver. Não é possível que uma pessoa desenganada pela medicina volte andando para casa, uma pessoa com uma doença degenerativa que não permite sequer ficar nem na cadeira de roda, e volta andando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não é possível que alguém que esteja convulsionando, no exato momento que se levanta diante do Senhor, pare de convulsionar no exato momento da oração e seja devolvido para a mãe, totalmente curada. Não é possível, isso só Deus faz esse tipo de coisa. É uma fé necessária de exercício antes que se veja. Tá? É algo que não está no terreno daquilo que o olho viu. Ele viu depois que acreditou. Mas antes não existia nenhuma probabilidade, não existia nada senão a fé. Depois que o milagre já aconteceu, não precisa mais de fé. O milagre é necessário a fé antes que ele aconteça. Por que estou falando desta forma? Talvez eu esteja pregando para alguém que esteja diante de uma situação que ele não consegue ver solução, ele não consegue ver a saída, e eu estou dizendo a você que existe, pela ministração da palavra, enquanto você está ouvindo, um elemento oferecido por Deus chamado fé, algo que agrada a Deus, inclusive, que faz com que uma pessoa se apegue a uma verdade que o olho carnal não consegue ver. Os sentidos físicos nem sempre conseguem captar isto, mas no terreno espiritual, se é espiritual, o olho carnal não vê. Você exerce a fé e acredita. Então ela é sobrenatural, é uma janela para o sobrenatural. Então é possível entrar no terreno sobrenatural através da fé.
É necessário, se você quer realmente agradar a Deus, precisa entender que o reino de Deus não se dá em terreno humano e carnal. O reino de Deus, ele não vem com aparência visível, Jesus disse isto. Não é algo que o olho carnal está... Ah, pastor, o senhor não está vendo o que está acontecendo no mundo. Eu não preciso ver o que está acontecendo no mundo. Eu preciso crer no que está acontecendo no reino de Deus, no terreno da fé, no mundo espiritual, aquilo que o olho humano não consegue enxergar, mas pela fé posso me apegar e ter esperança. Pastor, diante de um quadro como esse não dá para ter esperança. Sem a fé, não. Mas pela fé é possível, inclusive, atravessar o mar a pé enxuto. Deus olha para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga o povo que marche. É mais ou menos Moisés olhando para Deus e falando: o senhor está brincando comigo, né? Não, Deus não está brincando. Ele está dizendo: o que é que você tem na mão? Eu tenho. Você está esquecendo o que esse cajado já fez? Você está esquecendo das 10 pragas do Egito? Ele toca no mar e o mar se abre. É preciso ser cristão para acreditar nisso. Hoje até as grandes produtoras já fizeram um filme da abertura do Mar Vermelho. Tudo isso no terreno sobrenatural. Então, qual é a aplicação da definição e importância e a natureza da fé? Como eu faço essa aplicação dentro do que estamos pregando aqui? Se você continua lendo o texto, é o que vai apresentar depois, na sequência do mesmo capítulo 11 da carta aos Hebreus. Onde que está a aplicação? Está lá na lista que vem depois. Os heróis da fé. Vai falar a respeito disto. Tá? É o que vem na sequência. É subsequente o assunto. Veja só. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, é preciso fé para acreditar no haja luz, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Gênesis é a verdade. Senão eu vou acreditar no Big Bang, senão eu vou acreditar em uma série de outras coisas, mas eu acredito que a Bíblia é verdade e que Deus criou todas as coisas. Aí ele vai falar primeiro exemplo de fé. Pela fé entendemos, ele vai dizer pela fé Abel. Por que o primeiro exemplo de fé é Abel? O meu tempo não permite explicar todos esses detalhes. Por que a Bíblia não diz que o primeiro exemplo de fé é Adão? Não vou entrar em detalhe a respeito disso, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas o certo é que a lista que vem subsequente é uma lista de homens que experimentaram o sobrenatural. Eles agiram de forma sobrenatural. Aquilo que veio na vida de cada um desses que estão aqui não é senão algo que o olho carnal não consegue ver. Se você vai ouvir falar sobre Moisés, por exemplo, o escritor dessa mesma carta vai dizer que ele preferiu antes, melhor do que ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu simplesmente sofrer por um pouco de tempo pelo que via o invisível, ou seja, pelo que vendo o invisível, ele conseguia ver aquilo que outros não conseguiam ver, e ele de fato estava olhando para o terreno espiritual, e foi só por isso que ele se tornou um dos maiores homens de Deus que já temos notícias passando por esta terra. Então, esta é a ministração. Eu não vou estender essa pregação, poderia falar muita coisa ainda a respeito de fé, mas eu acredito, queridos, que esse é um tempo que o Deus da Bíblia Sagrada quer ver em nosso coração, quer ver em nossa vida este alicerce, este fundamento, esta segurança, esta certeza de que ainda que no natural tudo esteja bagunçado, tudo esteja confuso, talvez eu esteja pregando para alguém cujo ente querido está no hospital, talvez eu esteja pregando para alguém que foi demitido por causa da Covid-19, como saio de tudo isso? Eu digo, pela fé, tudo é possível para aquele que crê. Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Eu não estou falando de uma esperança que vem de Jair Bolsonaro, eu não estou falando da esperança que vem do Sérgio Moro, que saiu do governo agora, eu não estou falando menos ainda da esperança que vem do governador do estado, não, eu estou falando de uma fé
em alguém que sempre agiu no terreno do sobrenatural, em especial em momentos de crise e em momentos de dificuldade, exatamente como este que nós temos diante dos nossos olhos, mas não estamos focados nas coisas carnais, mas focados naquilo que o olho carnal não pode ver, mas pela fé conseguimos acreditar no sobrenatural. E eu digo em nome do Senhor Jesus, há milagres na vida de todo verdadeiro cristão. Você que está ouvindo e que está recebendo esta palavra com fé, tenha certeza que Deus vai fazer milagres na sua vida. Te chamo agora para um momento de oração e que a janela do sobrenatural esteja aberta aí no lugar onde você está, neste quarto, nesta sala, nesta cozinha onde você está, neste trabalho onde você está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Ah, mas o pastor está aí no templo. Eu estou aqui no templo, mas Deus está onde você está. Ele está aqui onde eu estou. Ainda hoje, quando dobrei os meus joelhos antes de preparar de estudar um pouco esse texto, eu senti a presença de Deus fortemente ali no meu quarto, e eu rogo para que a presença do Senhor entre onde você está e o sobrenatural aconteça na sua vida. Creio em milagres, creio no sobrenatural, creio na cura, creio em visões, creio em revelações de Deus. Não creio no que chamam de profecias, mas eu creio em profecias bíblicas. Eu creio em grandes coisas do reino de Deus e quero orar com você agora em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu oro agora com estas pessoas. Eu oro, Senhor, para que o sobrenatural aconteça na vida de cada um, Senhor. Eu oro para que esta janela para o sobrenatural, que é a fé, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa gerar no momento de oração, possa gerar nesse momento de ministração mais um milagre para a minha coleção. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo milagres, Senhor, mas eu não ousarei colocar nesta coleção um milagre que o Senhor não tenha feito. Eu acredito que neste momento de oração o Senhor esteja visitando pessoas e que tenha gente sendo curada e que tenha gente sendo levantada, meu Deus, de um desânimo para uma esperança sobrenatural, para uma fé que só o Teu Espírito pode trazer em nome de Jesus. Quero ouvir testemunho de cura, quero ouvir testemunho de libertação, quero ouvir testemunho de salvação, eu quero ouvir testemunho de transformação, Senhor, porque eu vi o Senhor retirar também um sobrinho do mundo do crack, do mundo das drogas e trazer ele para o Teu reino, e até hoje ele serve ao Senhor. Eu creio que o Senhor retira do mundo das drogas também. Eu creio que este momento de oração, Senhor, faz o sobrenatural acontecer. Eu creio que este momento não é um momento comum, Senhor, mas é um momento de milagres, é um momento de sobrenatural, é um momento em que o Senhor se agrada da nossa oração, que o Senhor se agrada dessa ministração, porque é a Tua palavra, e o Senhor gera milagres para a minha coleção de testemunhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus faça milagre na sua vida, Deus abra diante dos seus olhos, diante de você, a janela do sobrenatural pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.